Cuidado ao pegar o último metrô. Sempre há um passageiro a mais. Alguém que ninguém lembra de ter visto entrar. Olá pessoal, eu sou Bruna Tavares e esse é o Mistério do Além. Já deixe seu like e se inscreva. Se você tem alguma história sinistra e misteriosa, nos mande no e-mail que está na descrição, que podemos contar sua história aqui no canal. E vamos para a história de hoje. O fantasma do metrô. Era uma noite fria e chuvosa, daquelas que a cidade parece envolta por uma névoa espessa, escondendo segredos sombrios. Ricardo trabalhava tarde, como sempre, e por conta do horário, o único jeito de voltar para casa era pegando o último metrô. Estava acostumado àquela rotina, mas naquela noite algo diferente. Ao descer as escadas da estação subterrânea, ele notou que o lugar estava estranhamente vazio. Nenhum barulho, nenhuma pessoa, apenas um som ecoante de seus próprios passos no piso de concreto. A estação de metrô, sempre cheia de vida durante o dia, agora parecia uma caverna abandonada. As luzes fluorescentes piscavam e o vento gelado corria pelos túneis, apesar de não haver nenhuma entrada aberta para o exterior. Ricardo sentiu um arrepio subir pela espinha, mas ignorou. Ele só queria chegar logo em casa. Enquanto esperava o trem na plataforma, um som distante chamou sua atenção. Algo semelhante a um assobio baixo, que parecia vir de dentro do túnel. Ricardo se aproximou da borda da plataforma, tentando ver algo no escuro. Deve ser o vento, pensou, tentando se acalmar. De repente, um anúncio automático quebrou o silêncio. Atenção, o último trem da estação chegará em breve. Não se aproxime da borda. Ricardo deu um passo para trás, sentindo o coração acelerar. Era estranho, pois nunca havia ouvido aquele tipo de anúncio antes. E trabalhava tarde todas as semanas. Alguns minutos se passaram e finalmente o metrô apareceu no horizonte do túnel, iluminando o caminho à medida que se aproximava. Mas havia algo de errado com ele. As luzes do vagão piscavam de maneira errática e o trem se movia mais devagar do que o normal. Quando parou na plataforma, Ricardo percebeu que não havia nenhum outro passageiro nos vagões. A porta se abriu com um chiado metálico e o som ecoou pela estação vazia. Ricardo hesitou, mas entrou no trem. O vagão estava gelado, como se o aquecedor estivesse quebrado. Ele se sentou em um banco, mas logo sentiu a presença estranha, como se estivesse sendo observado. Olhando ao redor, percebeu que em outro lugar do vagão estava alguém sentado, uma figura coberta por um casco longo, com o rosto encoberto por uma sombra de capuz. Ele não havia visto nenhuma pessoa entrar e ninguém estava ali quando ele entrou. Deve ser minha imaginação, pensou, tentando ignorar o desconforto. Mas algo naquele silêncio inquietante o incomodava profundamente. Conforme o metrô acelerava, o ambiente ficou ainda mais pesado. Ricardo sentiu o ar mais denso, difícil de respirar. Ele olhava pela janela, mas o túnel parecia se estender infinitamente, como se o trem nunca fosse parar em outra estação. E então que um som baixo começou. Primeiro um leve sussurro, um vento sombrio, mas logo se transformou em algo mais nítido, como uma voz distante, uma voz que parecia vir de todos os lados. Ricardo olhou de novo para o outro lado do vagão. A figura encapuzada estava mais perto, sem fazer barulho. Ele tinha certeza que aquela pessoa não havia se movido antes. O coração dele começou a bater mais forte e o medo o dominou. Ele tentou levantar e caminhar até a porta, mas suas pernas pareciam presas, como se uma força invisível impedisse de sair do lugar. O sussurro ficou mais alto e Ricardo finalmente conseguiu entender as palavras. Você não deveria estar aqui. A voz repetia, como um mantra macabro. De repente a luz do vagão piscou e no mesmo momento em que voltou, a figura estava bem na frente dele. Agora Ricardo podia ver o rosto, ou do que restava dele. Era pálido, desfigurado, com os olhos vazios, como se toda a vida tivesse sido drenada daquele corpo. Ele gritou, mas o som parecia abafado, como se o metrô estivesse em outro mundo. O fantasma estendeu a mão gelada como a própria morte, tocando no ombro de Ricardo. Em pânico, ele tentou escapar, mas suas pernas não obedeciam.
O trem começou a desacelerar e Ricardo, em um último impulso de desespero, se jogou em direção à porta. E milagrosamente se abriu com um som agonizante. Ele caiu na plataforma de uma estação que nunca tinha visto antes. Um lugar desolado e coberto por névoa. Ao olhar para trás, viu o trem se afastando com a figura do fantasma observando-o da janela, até desaparecer na escuridão do túnel. Ricardo ficou ali deitado na plataforma com o coração disparado e o corpo tremendo. Ele havia sobrevivido, ou assim pensava. Quando finalmente se levantou, ao olhar ao redor, percebeu que estava em uma estação abandonada, o lugar onde o metrô nunca havia parado há décadas. As paredes estavam cobertas de musgo e cartazes antigos. O silêncio era absoluto, mas o mais aterrorizante foi quando ele viu o reflexo em um dos vidros quebrados. O rosto em que o olhava de volta não era o seu. Era pálido e vazio, como um fantasma que ele havia visto. Ricardo tentou gritar, mas nenhum som saiu. Ele agora fazia parte do que quer que fosse aquele lugar, preso para sempre dentro do mundo, entre o mundo dos vivos e dos mortos. E desde aquela noite, dizem que o último metrô sempre há um passageiro a mais, alguém que ninguém lembra de ter visto entrar. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima.